Vamos falar da nossa Parashat Shavua, Parashá Emor. O que significa literalmente Emor? Nome um pouco estranho aqui para uma Parashá. É a Parashá Diga. Diga o que para quem? Então vamos começar a ler a Parashá para entender qual que é o assunto principal aqui da nossa Parashá e vamos tentar, como a gente normalmente faz, conectar com as Parashiot anteriores. Com essas palavras começa a nossa Parashat Shavua. Vayomer Hashem el Moshe, Deus dá um comando direto para Moshe. Emor el Kohanim, diga para os Kohanim, comande aos Kohanim, Bnei Aaron, os descendentes, não só filhos, mas para todos os futuros descendentes de Aaron a Cohen, Ve'amarta lehem, e assim você vai ordenar para eles e vai começar aqui uma grande lista de proibições que se aplicam só para os Kohanim. Por exemplo, ele começa falando Lenefesh lo itma be'amav, não, eles não podem se impurificar com nenhum morto dentro do povo judeu, que im lecheiro a karov elav, a não ser os seus parentes mais próximos. Então, antes da gente entrar aqui nos detalhes, vamos só tentar conectar um pouquinho dessa parashá com o que foi falado anteriormente. Na semana passada, na semana retrasada, a gente leu parashá Acharei Mot, a gente leu depois a parashá Kedoshim. Essas duas parashiot, elas vão falar muito sobre a Kedushá de Am Israel, como o povo judeu ele pode chegar no nível de Kedushá, de santidade, principalmente a Parashá da semana passada, Parashá Kedoshim, que literalmente Deus ele deu para a gente uma lista de o que precisa fazer para a gente chegar na Kedushá. Como a gente comentou bastante na aula passada, a gente esperaria uma lista de faça jejuns, a gente esperaria uma lista de vai morar no mosteiro, no alto da montanha, fica sem falar, fica sem dormir, fica sem comer, fica sem nada, se afasta de todos os prazeres do mundo material e dessa maneira você vai ser kadosh, você vai ser sagrado. Não apareceu nenhuma dessas na parashá passada e sim apareceu muitas mitzvot, ben adam lechaveró, como se comportar com o seu companheiro. Apareceram mitzvot de autocontrole. O Rashi fala que o que é Kedoshim Tiyu? A pessoa se afastar, em especial, das imoralidades, qualquer relacionamento proibido, é uma das áreas de maior teste para o ser humano, mas é nisso que vai vir a Kedushá. O Rambam, ele discute com o Rashi, ele fala, não, Kedushá não é você simplesmente não fazer as coisas proibidas, Kedushá é mais do que isso, é você ser kadosh, até mesmo nas coisas permitidas, você saber usar as coisas com equilíbrio, você fazer as coisas lechem shamayim, não ter um prazer só pelo próprio prazer, você tentar conectar os prazeres com o mundo espiritual. Kedoshim usa o mundo material, mas sempre pensando em elevar o mundo material e não simplesmente como uma busca de prazeres. Assim seria o assunto principal da Parashá da semana passada. Aqui é, na verdade, uma continuação do Kedoshim Tiyu, de sejam pessoas santas, sejam pessoas sagradas, mas agora para um outro grupo dentro do povo judeu. Parashá Kedoshim entre aspas, ninguém se ofenda, mas era para o povão, era para a maioria das pessoas do povo, e essa Parashá ela vai vir falar o Kedoshim Tiyu para um grupo muito especial dentro do povo judeu, que é o grupo dos Kohanim. Então, na verdade, óbvio que os Kohanim, eles estão dentro de tudo que foi falado na Parashá Kedoshim. Se eles quiserem chegar no nível de santidade, eles têm que cuidar de tudo que o resto do povo já está cuidando, mas, além disso, a Parashá vai falar outros pontos que os Kohanim, e acima de tudo vai falar sobre o Kohen Gadol, que é a pessoa mais sagrada dentro do povo judeu, o cuidado que eles têm que ter a mais do que o resto do povo. Por que eles têm que ter mais cuidado do que o resto do povo?
de acordo com o seu nível espiritual, assim vai ser a sua cobrança. Os Koanim, eles têm uma posição de destaque, eles têm um nível espiritual mais elevado, eles fazem os serviços de Hashem no Mishkan, futuramente no Beit HaMikdash, eles são responsáveis, por exemplo, quando alguém tem tsarat, aquela mancha que vinha por uma doença espiritual, eles vão ser os responsáveis por identificar tsarat, por diagnosticar se a pessoa está ou não está. Eles carregam a espiritualidade do povo judeu e tanto que eles têm presentes do resto do povo, porque eles vão se dedicar só para as coisas mais sagradas, só para o serviço para Hashem e não para coisas mundanas. Então, estamos falando de um grupo seleto de pessoas que estão num nível mais elevado. A cobrança é proporcional. Quanto mais alto você chega, maior é a cobrança. Então, fora todas as proibições que a gente viu na semana passada, os Koanim também, a Parashá começa falando, não devem se impurificar com os mortos, com exceção dos seus 7 graus de parentesco, que é pai, mãe, o irmão, irmã, filho, filha e a esposa. Só para essas 7 pessoas, o Cohen ele pode se impurificar no momento do que tem que participar de um enterro, mas nenhuma outra exceção, nenhuma outra pessoa do povo, o Cohen pode se impurificar, já que ele tem que estar puro para fazer o serviço para Hashem, ele só tem essas exceções. Nossos sábios aprendem só mais uma exceção aqui para o Cohen, que é chamado de Met Mitzvah. O que seria Met Mitzvah? Um morto que não tem ninguém que enterre ele. Então, aqui, até mesmo o Cohen tem a permissão de enterrar essa pessoa, já que ele é o único que está lá disponível para fazer a mitzvah. Por exemplo, um Cohen que encontra no meio do caminho um corpo, ele tem a permissão de cuidar pessoalmente do enterro dessa pessoa, encostar nesse corpo, mesmo que isso vai trazer para ele impureza espiritual, mas é a única exceção fora os seus 7 graus de parentesco mais próximo. Também tem alguns casamentos proibidos para ele, uma mulher que é divorciada ou uma mulher que já teve algum relacionamento com qualquer pessoa, qualquer tipo de relacionamento que é proibido pela Torá, porque, de novo, ele tem que estar num nível de Kedushá mais alto. Ele sim poderia casar, por exemplo, com uma mulher que é viúva, mas com a divorciada ele não poderia casar. Então, aqui a Torá ela vai mostrar o quanto os Koanim têm que tomar muito cuidado, são pessoas mais elevadas e, inclusive, tem um passuk que chama muito atenção, e isso a gente vai ver que não vale só para os Koanim. Está falando aqui em relação aos Koanim, mas, obviamente, a gente vai ver uma lição para a gente também que pode pegar da Parashá. Está escrito aqui na Parashá que os Koanim, eles devem fazer Kiddush Hashem, eles devem santificar o nome de Deus e não devem lechalel, não devem profanar o nome de Deus. Então, a grande pergunta, se já está escrito que eles devem fazer Kiddush Hashem, que eles devem santificar o nome de Deus, por que precisa continuar o passuk e falar e não profanem o nome de Deus? Não é óbvio? Se você tem a mitzvah de santificar o nome de Deus, você não pode profanar o nome de Deus? E a resposta é não, não é óbvio. As pessoas poderiam pensar que, olha, ele tem uma mitzvah de santificar o nome de Deus, mas se ele não conseguiu santificar o nome de Deus, ele quer ser parve na vida. A gente tem na comida, a gente tem coisas que são halavi, de leite, a gente tem coisas que são bassari, de carne, e a gente tem coisas que são parve, que são neutras, não é nem bassari, nem halavi. Então, o Cohen, que o distinto Cohen poderia pensar, olha, eu não estou conseguindo ser kadosh, eu quero ser parve. Olha o que a Torá está ensinando para a gente, distinto senhor Cohen, não existe parve no mundo espiritual. Ou você santifica o nome de Deus, ou automaticamente você está profanando o nome de Deus.
Isso, como a gente falou, é uma cobrança a mais para os Kohanim, pela sua posição, pelo sua representatividade dentro do mundo, dentro da espiritualidade judaica, tudo que eles representam do serviço para Deus, mas isso também se aplica para a nossa vida. Olha que incrível! A gente também tem a tendência de saber que, óbvio, tem atos que eu faço na vida que são mitzvah, tem atos na vida que Deus nos livre, são transgressão, mas tem muitas coisas na vida que são parve. Eu não estou fazendo nenhuma coisa, uma mitzvah, mas também não estou fazendo nada errado. Vamos dar alguns exemplos. A pessoa dormir, a pessoa comer, a pessoa jogar futebol. Eu não estou fazendo uma mitzvah, mas também não estou fazendo nenhuma transgressão. Encontrei, Rabino, encontrei um monte de momentos parve do meu dia a dia. E a resposta é, não existe parve na vida. Lembro até hoje, nunca mais vou esquecer, estava passando, acho que um dos primeiros Rosh Hashanah, que eu passei, Rosh Hashanah e Yom Kippur, que eu passei lá em Eretz Israel. Eu fui num Beit HaKnesset que foi construído pelo filho do Rav Elhanan Wasserman Shashem e Kom Damo, que Deus possa vingar o seu sangue derramado, e chama uma yeshiva chamada Or Elhanan, e o Rosh Yeshiva é o Rav Chodosh. Então, o Rav Chodosh, ele estava lá, Neilá de Yom Kippur, quase 24 horas, todo mundo lá sem comer, rezando. Eu lembro até hoje, teve 15 minutos de intervalo em Yom Kippur, para descansar um pouquinho entre Minha e o começo de Neilá, todos os bahurim, os alunos lá, extremamente cansados, todo mundo já com fome, começando aquela dor de cabeça, o cansaço, vencer o corpo. Sobe o Rav Chodosh para dar a drachá dele de Neilá. Muitas vezes são drachot famosas, palavras, obviamente, ninguém tem muita força nem para falar muito, nem para escutar muito, tem que ser palavras curtas e diretas, mas nunca mais eu esqueci palavras curtíssimas e tão diretas quanto as do Rav Chodosh. Ele falou o seguinte, ele falou justamente esse conceito, na vida a gente não tem parve, tudo que a gente está fazendo na vida ou é mitzvah ou é haverá, depende da kavaná que você faz, você vai comer. Os animais também comem, então você pode escolher comer como um animal, tudo que vem na tua frente, comer sem brahá, comer qualquer tipo de comida, falar besteira na mesa. Já falamos várias vezes sobre todos esses pontos da kedushá que a gente pode ter numa mesa de comida, e você pode comer como um anjo, você pode comer como um malach, procurar coisas saudáveis que faz bem para o corpo, comer quantidades sob medida, sem comer por gula, sem comer só porque é gostoso para os olhos. Desde o erro de Havá, está escrito que a fruta era gostosa para os olhos, já é um dos grandes yetzer hará do ser humano, a questão da comida. Dormir, pode ser mitzvah dormir, se eu quero, a intenção que eu vou dormir é descansar meu corpo para acordar no dia seguinte, que nem um leão, para cumprir a vontade de Hashem, e eu vou dormir o quanto precisa. A gente falou nos 48 Kinyanim da Torá, as ferramentas da Torá. Justamente essa semana a gente falou da diminuição do sono. Não é para deixar de dormir, não é para passar mal dormindo pouco, mas o tempo que a gente está dormindo a gente não está aproveitando espiritualmente. Então, dormir sob medida, o quanto realmente o nosso corpo precisa. E isso é mitzvah. Cada minuto de sono é mitzvah. Ao contrário, a gente dormir mais do que precisa, a gente dormir sem as intenções de querer descansar meu corpo para as mitzvot, então isso vira uma transgressão. Até jogar futebol pode ser uma mitzvah. Eu quero jogar futebol para cuidar do meu corpo, mitzvah da Torá. Então, uma mitzvah da Torá, de os martem meoded nafshotechem, cuidem muito de vocês mesmos. Quer dizer, isso até com os cuidados do corpo, a gente aqui está fazendo mitzvot. Eu posso jogar futebol para treinar meu egoísmo, tocar mais a bola para os outros. Tem aquele cara que precisa de 2 bolas, uma para ele, uma para o resto dos jogadores. Ele vai aprender a dividir, ele vai aprender a passar para o outro, a não querer só ele fazer os gols para receber todo o kavod. Então, tudo isso
a pessoa pode estar fazendo um mitzvah para jogar futebol. Mas se em vez de ir na aula de Torá, ele está indo jogar futebol, opa! Então isso é uma transgressão, não precisa a gente ficar gastando tempo de assistir jogos e jogos de futebol e depois a mesa redonda futebol debate mais 2 horas mostrando 85 vezes o replay, se foi pênalti ou não foi pênalti, certeza que aqui não tem mitzvah nenhuma, haverá transgressão. Então o Rav Rodosh estava lá falando que não tem parve no mundo material, ou é mitzvah, ou é transgressão, ou é fazer a vontade de Hashem, ou é estar indo contra a vontade de Hashem. Não tem meio termo, não tem nada neutro aqui no mundo material. Então, todo mundo lá cansado de Neilá, ele termina as palavras dele falando, Neilá, todos os portões do Shamayim, os portões do céu estão escancarados agora, Deus está esperando a nossa tefilá. Aquele que não fizer uma tefilá com todo o coração está fazendo Hilul Hashem, está denegrindo, profanando o nome de Deus, e desceu. Esse foi o Dvar Torá, e eu lembro a cara dos bahurim, dos meninos lá da Yeshivá, a energia que deu escutar essas palavras, aproveitar as oportunidades de vida. Isso é Kedushá. Cada momento, cada ato. Então, Deus está falando para os Koanim, mas não é só para os Koanim, é para a gente também. Santifiquem o nome de Deus e não profanem o nome de Deus. Não tem meio termo. É uma escolha em cada ato que a gente vai fazer na nossa vida, se eu estou santificando o nome de Deus ou Deus me livre profanando o nome de Deus. Isso entre 4 paredes. Mais ainda, quando a gente está num lugar público, que as pessoas estão olhando para a gente, que as pessoas estão aprendendo com os nossos atos, o quanto a gente tem que ser cuidadoso para sempre santificar o nome de Deus, que ninguém saia falando, olha, esses religiosos, é isso que a Torá ensina, olha, a Torá fala de ser honesto, olha esse religioso sendo desonesto. A gente tem que tomar cuidado, inclusive, com maritain. Maritain é quando você faz uma coisa que é certa, mas que parece errado aos olhos dos outros, também a gente tem que ser cuidadoso com cada ato nosso. Todas as atitudes, principalmente que a gente faz em público, devem ser feitas com cuidado, nunca destratar ninguém, nunca falar feio com as pessoas, nunca ser rude, nunca fazer nenhuma desonestidade, porque isso é Hilul Hashem, isso é profanar, é denegrir o grande nome de Deus, é manchar a Torá de Hashem, porque a primeira coisa que vão falar é isso que a Torá ensina, eu não quero Torá para a minha vida, se é isso que a Torá ensina, se é isso que a Torá transforma as pessoas, eu não quero. A gente tem que fazer justamente o contrário, criar nas pessoas, uau, é isso que a Torá transforma? Eu lembro dessa pessoa antes da Tchuvá, olha o que ele virou hoje em dia, eu quero isso para a minha vida também. Olha os filhos dele, como são comportados, eu quero isso para os meus filhos também. Isso é Kiddush Hashem, quando a gente mostra para as pessoas que uma vida de Torá e mitzvot transforma a gente em pessoas melhores, mais harmônicas, transforma a gente em pessoas mais felizes. A pessoa que é religiosa, está de kippah, está de tzitzit, e está sempre ranzinza, está sempre reclamando, está sempre brigando com todo mundo. Hilul Hashem, é isso que é ser religioso? O tempo inteiro reclamando de cara feia, só problemas na vida. Cadê Deus? Cadê tua emuná? Você não fala tanto, prega tanto da emuná. Cadê a emuná? Se está sempre reclamando, está sempre com a cara para baixo. Hilul Hashem, sem abrir a boca, a gente está profanando o nome de Deus. No rosto de um Yehudi tem que estar sempre um sorriso, uma palavra boa, alguma coisa positiva, porque Hashem está com a gente tem que sempre olhar o lado positivo das coisas, ficar olhando o negativo é Hilul Hashem, é profanar o nome de Deus. Depois disso vai para um nível mais alto, a gente falou do nível do Cohen, vem depois o nível do Cohen Gadol. Por que o Cohen Gadol é chamado Cohen Gadol, o grande Cohen? Então, assim os nossos sábios falam, o Talmud fala que ele deve ser maior que seus companheiros em 4 coisas: em sabedoria, em riqueza, beleza e força,
que é gvurá, em bravura. Então, aqui, olha só que interessante, tem também no Midrash, ele traz uma quinta coisa que o Cohen Gadol tem que ter mais idade do que os outros Kohanim, tem que ter mais experiência de vida. Sabedoria dá para adquirir, estuda mais, se esforça mais. Bravura, aqui não estamos falando de força física. Por que o Cohen Gadol precisaria de força física? Pergunta o porquê a avó. Eis é o Gibor. Quem é o Gibor? Quem é o valente? Quem é o forte? Não é aquele que dobra uma barra de ferro, não é aquele que levanta os halteres com 300 quilos, não é isso. No mundo lá fora, quem é o valente? Aquele que não leva desaforo para casa, aquele que bate em todo mundo, aqueles filmes lá, que o mocinho do filme é aquele que entra no bar e bate em 50 pessoas lá, usando só as mãos, sabe jiu-jitsu, sabe judô, karatê, sabe tudo. Esse é o Gibor do mundo, esse não é o Gibor da Torá. Eis é o Gibor, Akovesh Titzro, aquele que domina suas más inclinações. O Cohen Gadol tem que ser uma pessoa num nível de kedushá, de autocontrole, acima das outras pessoas. A gente sabe que um dos trabalhos do Cohen Gadol era entrar no Kodesh HaKodashim, no lugar mais sagrado. Se ele tivesse um único pensamento negativo, essa pessoa morria na hora. Então, aconteceu na época do segundo Beit HaMikdash que trocava todo ano o Cohen Gadol, já que o Cohen Gadol virou um cargo político que era indicado quando teve domínios, por exemplo, dos gregos na terra de Israel. Quem virava o Cohen Gadol? Pessoas indicadas politicamente, pessoas que apoiavam a helenização do povo judeu, e todo ano trocava. Chegava em Yom Kippur, o Cohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim, ele já saía de lá com uma cordinha amarrada para fora, porque ele não sobrevivia. Ele tem que ser mais kadosh do que qualquer outra pessoa. Então, também, kedushá depende de você mesmo. Agora, riqueza, o que a pessoa vai fazer para ser mais rico? Então, está escrito que os outros Kohanim, quando alguém era escolhido para ser o Cohen Gadol, os outros Kohanim juntavam dinheiro para ele, para que ele se tornasse mais rico que as outras pessoas. Obviamente, não é para ele viver, para comprar uma casa de praia, com piscina, com quadra de tênis, com 10 suítes. Não é para isso a riqueza. É para ser uma pessoa que não vai precisar de subornos, é uma pessoa que vai conseguir ser reta, que vai conseguir ter foco 24 horas por dia só no serviço espiritual dele, sem ter que ficar pensando aqui no mundo material. E ele tem que ser mais bonito também, tem que ser muito bonito. Então, aqui temos um problema técnico. Dinheiro dá para conseguir, sabedoria dá para conseguir, gvurá, essa força que, na verdade, estamos falando que é uma força espiritual de autocontrole, dá para adquirir, mas beleza, será que beleza dá para adquirir? Olha que incrível Midrash. Midrash assim fala que no momento que o Cohen Gadol ele era ungido, acontecia um milagre, e se ele não fosse uma pessoa bonita, ele se tornava uma pessoa bonita. A verdade é que a palavra panim, o rosto, é as mesmas letras da palavra panim, que é interior da pessoa. Essa transformação da pessoa, esse novo cargo que a pessoa tinha, isso mudava o rosto dele, mudava o semblante dele, a pessoa ficava com o semblante iluminado e ele ganhava uma beleza que ele não tinha até aquele momento. Isso valia para o Cohen Gadol, isso valia também para os reis. Está escrito que David Amelech, quando ele foi lutar com o Goliat, que o Shaul Amelech tirou a armadura para dar para David Amelech, mas está escrito que Shaul Amelech era um homem muito alto e Davi era um homem baixo. Mas quando David Amelech vestiu a armadura de Shaul Amelech, coube perfeito. David Amelech cresceu naquele momento. Quando a pessoa assume uma nova responsabilidade, ele muda, ele cresce, fisicamente falando também. Olha que incrível. Então, aqui, mesmo que o Cohen Gadol não fosse o mais bonito, ele se transformava no momento que ele era ungido. Esse era o processo que a gente já explicou isso, quando a gente falou nas parashiot da construção do Mishkan, em especial a Parashat Tetzaveh,
que a gente falou bastante das roupas do Cohen Gadol. Existiam duas maneiras do Cohen Gadol ele se transformar, a consagração dele, ou através do Shemen, tinha o Shemen HaMishcha, o óleo de unção, que daqui vem o nome Mashiach, a gente já explicou que Mashiach literalmente significa o ungido, já que esse processo de verter o Shemen HaMishcha como consagração, ele era feito para o Cohen e era feito também para o Melech, para o rei. Então, esse processo também do rei, ele mudar até fisicamente durante esse processo do Shemen HaMishcha, também valia tanto para o Cohen Gadol quanto para o Melech Israel, como eles estão assumindo aqui um cargo de responsabilidade, um cargo de exemplo para todo o povo, aconteciam mudanças, inclusive mudanças físicas. A grande pergunta é, por que a beleza é importante aqui para o Cohen Gadol? Isso a gente vai entender um pouquinho mais na continuação da Parashá, que começa a falar que Kohanim que tem alguns tipos de defeitos físicos, o Midrash fala de uma lista, acho que de 140 defeitos. Obviamente, na Parashá não aparece uma lista tão extensa. Tem algumas coisas que a Torá ela traz explicitamente, que tipos de defeitos que impossibilitavam o Cohen de servir no Mishkan, futuramente no Beit HaMikdash, mas ele podia, aqui um detalhe interessante, o Cohen com defeitos físicos, ele pode comer korbanot, ele pode comer trumá, que é a parte separada da produção, que era doada para os Kohanim, que é uma parte kadosh, é uma parte com santidade, ele não está proibido, quer dizer, essa santidade ele tem, ele não pode fazer os serviços. Por que isso? Era uma pergunta que sempre me incomodava. O que ele fez de errado? Por exemplo, uma pessoa que é cega, uma pessoa que é aleijada, uma pessoa que tem um nariz defeituoso, parece que ele não tem a cartilagem, não tem tem alguma má formação no nariz dele, se ele tem um membro mais longo que o outro, um braço mais longo que o outro, uma perna mais longa que a outra, se ele está com o braço ou o pé quebrados. Então, olha que interessante, tem algumas coisas que deixam provisoriamente o Cohen Gadol inapto para o cargo, e os Kohanim também, isso não vale só para o Cohen Gadol. Enquanto a pessoa está com o braço quebrado, enquanto ele não se recuperou, ele tem que se afastar dos serviços e ele só volta quando ele está completamente recuperado. Se ele tem algum defeito na sobrancelha, no olho, se ele tem erupções na pele e nas partes também, alguns defeitos nas partes íntimas dele, isso deixava o Cohen passul para fazer a avodá. Ele não podia fazer os serviços do Mishkan e futuramente do Beit HaMikdash. E eu sempre me perguntava qual o problema, não é culpa dele, a grande maioria das coisas aqui normalmente são defeitos de nascimento da pessoa. A Torá não está castigando ninguém, a Torá simplesmente está dando para a gente um ensinamento do nosso serviço para Deus. Deus, ele é todos os níveis de perfeição, Deus está acima de qualquer defeito, de qualquer falha. Assim também, Hashem quer que sejam feitos os serviços para ele. Tudo que a gente faz na vida, a gente deve almejar, beirar a perfeição. Quando eu faço um korban, o korban tem que ser o mais perfeito possível. Quando eu faço um serviço para Hashem, tem que ser o melhor possível, o mais bonito possível. Tudo que for relacionado com a Avodat Hashem, com o serviço para Hashem, tem que ser o mais bonito possível. É por isso que o próximo assunto da Parashá justamente vem falar sobre os korbanot. Então, a gente sabe a famosa história de Tisha B'Av, do Kamtza e Bar Kamtza. Bar Kamtza, ele quis se vingar das pessoas, dos sábios do povo judeu, que infelizmente ficaram sentados enquanto ele foi humilhado publicamente na festa. A pessoa confundiu do Kamtza, Bar Kamtza, famosa história. O que ele fez? Ele fez machucados no animal que o César, o imperador de Roma, tinha mandado. A gente poderia fazer sacrifícios de animais mandados por não-judeus também. O Beit HaMikdash
é um lugar para toda a humanidade, não é só para o povo judeu, mas a gente não pode oferecer animais com defeito. Então, Bar Kamsa, de maneira, infelizmente, ele pensou muito em como prejudicar o povo judeu, ele fez defeitos no animal, que para os não-judeus, eles também não faziam oferendas de animais defeituosos, mas tem defeitos que para o povo judeu é um problema, mas para os não-judeus não tem problema. A Guemará fala que ou era um defeito que ele fez na pálpebra ou nos lábios do animal, mas que pela Torá não podia mais oferecer esse animal como um corban. Então, também, isso representa que o nosso serviço para Hashem, ele deve ser completo, ele deve beirar a perfeição. Você vai oferecer para Hashem um animal, não oferece qualquer coisa, oferece o melhor. Não oferece, olha, tem um animal aqui, entre os meus animais, ele nasceu com defeito, manda esse para Hashem, já que tem que sacrificar mesmo, pega esse aí que está com defeito na perna, já leva esse lá para o Beit HaMikdash. Não. Para o Beit HaMikdash, você vai escolher o melhor para servir a Hashem, um reconhecimento, um agradecimento para Hashem, por tudo que você tem na vida, dá para ele o melhor. Quem foi o primeiro que errou esse tipo de coisa? Caim. A gente sabe, infelizmente, a história que terminou de maneira trágica. O Caim, ele trouxe para o mundo, olha que incrível, o segredo dos korbanot. Deus nunca ensinou que para ele, que precisava trazer korbanot, ele conseguiu trazer para o mundo intelectualmente o conceito do korban. Ele cuidava da parte de plantações, o irmão dele, o Hevel, cuidava de animais, um era pastor, um era agricultor, e quando o Caim decidiu que ele quer fazer um korban, ele levou o pior da produção dele. Olha que vergonha! O que ele vai fazer? O mundo inteiro está diante dele. Ele podia dar para Deus o que ele quisesse e ainda vai sobrar para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os tataranetos. E, infelizmente, mesmo assim, ele demonstrou o desprezo. Por um lado, o Caim é interessante, ele tem uma personalidade que precisa ser estudada pela psicologia, porque, por um lado, ele consegue trazer para o mundo o conceito do korban, mas, ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele oferece o pior da produção dele para Deus. Obviamente que o korban dele foi rejeitado. Veio Hevel e aprendeu do irmão, falou, uau, que ideia incrível, ofereceu um korban para Hashem, e o Hevel foi lá e pegou o melhor dos animais que ele tinha, os mais bonitos, e esses ele ofereceu para Hashem, e o korban do Hevel, ele foi aceito, infelizmente motivado pela inveja, esse sentimento de competição, esse sentimento de frustração. Por que o seu foi aceito, o meu não foi aceito? Ao invés de fazer tchuvá, de entender que ele ofereceu uma coisa que não é correta, ofereceu o pior do que você tem para Hashem, oferece o melhor que você tem, e infelizmente ele não conseguiu passar no teste e acabou assassinando o seu próprio irmão. A gente também viu um conceito interessante que tem a ver com isso. Na Parashá da semana passada, está escrito sobre a idolatria de Moler. A verdade é que nas duas Parashot, tanto a Parashá Ahareimot quanto a Parashá Kedoshim, falam da proibição dessa idolatria chamada Moler. O que é Moler? De leolir, de passar o próprio filho em cima de uma fogueira. Tem uma discussão muito grande exatamente qual era o serviço para essa idolatria, que era muito comum na época de Abraham Avino, era muito comum na terra de Israel, quando o povo judeu estava conquistando, a ponto de Deus, explicitamente na Torá, proibir a gente de fazer essa idolatria. Os pais pegavam o próprio filho e entregavam para o sacerdote de idolatria, e tem uma discussão se o sacerdote ou ele devolvia para os pais, e os pais passavam o próprio filho no fogo. Tem uma opinião que era simplesmente passar pelo fogo, porque eles acreditavam que isso trazia alguma limpeza espiritual para a criança, mas tem opiniões que passar pelo fogo significa queimar o próprio filho vivo.
Então, o Abraham Avinu, ele lutava muito contra essa idolatria, e Deus explicitamente na Torá falou, isso é uma abominação, isso é horrível. Mas na Parashá da semana passada, a Torá acrescenta um pequeno detalhe, a Torá fala para a gente que não faça moler, porque isso é Hilul Hashem, isso é profanar o nome de Deus. Espera aí, o que tem a ver idolatria com profanar o nome de Deus? Deveria ter escrito, não faça isso, porque Deus não gosta, isso é idolatria, isso é errado. Por que não faça isso? Porque isso é profanar o nome de Deus. Fala, grande comentarista Forno, aonde está o Hilul Hashem? Hilul Hashem está que quando você faz um corban para Deus, o que você oferece? Você oferece um animal, você oferece um cabrito, você oferece uma vaca, e para o moler, o que você está oferecendo? O teu próprio filho. Então, isso é Hilul Hashem. Você está profanando o nome de Deus. Quando, numa idolatria, você oferece muito mais do que você está disposto a oferecer o teu serviço para Deus. Escutei interessante que isso não vale só para o moler propriamente dito. Quanto Hilul Hashem, quanta profanação do nome de Deus acaba acontecendo quando a gente vai cumprir mitzvot. A gente cumpre de qualquer jeito, eu vou comprar minha mezuzá, qualquer uma tá boa. Olha, tem mezuzá de $100, tem de $50, tem de $30. Não, me dá mais baratinha, não preciso de uma mezuzá. Não, essa de $100 é escrito, tem um sofer que ele escreve, ele tem uma escrita maravilhosa, e ele vai na mikve, todas as vezes que ele vai escrever o nome de Deus. Não, mezuzá tá boa, a de 30 tá ótimo. É kasher, tá ótimo. Mas quando ele vai comprar o iPhone, tem que ser o melhor. Quando ele vai comprar o mundo material, ele só quer do mais caro. Aí não serve qualquer um. Então, quando a pessoa, nas mitzvot, qualquer coisa serve, mas no mundo material, ele só quer do melhor, isso também é Hilul Hashem. Isso também, de certa maneira, é uma profanação do nome de Deus, que está associado com a ideia da profanação de moler, quando para Deus se oferece um cordeiro, mas para o moler se oferece o teu próprio filho. Então, aqui tem que, no serviço para Deus, não aproveita, já que tem que servir Deus, eu vou dar meu animal defeituoso. Não. Para Deus tem que ser o melhor. Por isso, o Kohen Gadol tem que ser alguém bonito, a oferenda tem que ser uma oferenda bonita, porque isso demonstra que o nosso serviço para Deus não pode ser de qualquer jeito, tem que ser beirando a perfeição. É um trabalho para a gente fazer todos os dias da nossa vida, tentar sempre estar melhorando e fazendo sempre o melhor que a gente puder. Depois disso, a Parashá, ela vem ensinar para a gente sobre um korban, que a gente já falou um pouquinho sobre ele, que é o korban todá, korban de agradecimento, de reconhecimento que tudo vem de Hashem, é o reconhecimento que eu passei por um perigo de vida, ou uma pessoa que estava havush, que ela estava na prisão, ou uma pessoa que estava com isurim, com alguma doença grave, ou que ela estava atravessando o Yam, atravessando o oceano, ou que ele estava atravessando o Midbar, o deserto, todas essas situações de perigo de vida, e ele teve uma salvação, ele percebeu a Yeshua, a salvação de Hashem, ele trazia um korban, e esse korban tinha que ser oferecido com 40 pães. Peraí, mas quem aguenta comer 40 pães? Ninguém aguenta comer tanto pão, então você vai ter que trazer teus amigos para comer junto com você o korban todá. Quando você convidar os teus amigos, você vai ter que contar para eles o motivo que você está oferecendo esse korban todá, e esse milagre de Deus vai ser espalhado, isso vai ser Kiddush Hashem. Então, olha só, a gente vê que os assuntos estão girando na Parashá inteira em torno de Kiddush Hashem, de santificar o nome de Deus, ou Deus nos livre de Hilul Hashem, profanação do nome de Deus. Então, a pessoa, ele vai fazer esse korban, ele vai agradecer e, acima de tudo, ele vai reconhecer que não foi nenhuma coincidência, tudo é a mão de Hashem, essa salvação está sempre Deus que está por trás. Teve um caso interessante para a gente só perceber
o quanto Deus ele controla tudo. A gente às vezes tem medo, né? Quando a gente está no avião, aí a gente se sente na mão de Deus. Mas quando a gente está aqui pisando na terra, no nosso habitat natural, a gente está tranquilo. A gente acha que aqui a gente tem controle das coisas. Ao contrário, qual é a diferença para Deus? Se você está a 10 mil metros de altura ou se você está aqui no chão, sempre a gente está nas mãos de Hashem, dependendo dele, dependendo da misericórdia, da bondade dele e não do nosso esforço. Todo sucesso, toda a salvação, tudo que vem de bom na nossa vida é mérito de Hashem, a gente tem que agradecer e reconhecer que é dele. Teve alguns anos, infelizmente, caiu um avião saindo do Brasil, indo para a França, ele caiu no meio do mar, congelou uma peça chamada pitot e o piloto perdeu completamente a noção de onde eles estavam, da posição que estava e acabou descendo com o avião, e o avião caiu no mar e todos os passageiros morreram. No dia seguinte, saiu uma notícia que chamou muita atenção, uma mulher que deveria estar nesse voo e furou o pneu do táxi. Ela estava indo para o aeroporto pegar o voo, furou o pneu até o motorista pegar o macaco, trocar o pneu. Quando ela chegou, o avião já foi embora, salvou a vida dela. Essa mulher conseguiu lá no aeroporto mesmo um outro voo. Ela viajou, em vez de ir direto para a França, ela foi para a Alemanha, que era o voo que tinha mais próximo para ela embarcar. Lá na Alemanha, ela alugou um carro para poder ir para a França dirigindo e no meio da estrada ela sofreu um acidente e ela morreu na estrada. Então, olha que incrível, o mesmo Deus que cuida de você a 10 mil metros de altura é o Deus que cuida de você aqui no dia a dia. O tempo inteiro a gente tem que saber que a nossa vida está por um fio sempre e é a Hashem que está mantendo a gente, a Hashem que está protegendo a gente de todos os perigos, não só a 10 mil metros de altura, mas também no nosso habitat natural aqui na Terra. Então, Korban Todá ajudava a transmitir essa mensagem, o quanto a gente está sempre entregue nas mãos de Hashem. Depois disso, a Parashá, ela vem falar para a gente sobre os dias especiais que a gente tem no ano, Shabat e todos os Hagim. Então, a Torá vem listando os pontos principais de cada um dos Hagim. Pesach, depois fala do Korban HaOmer. Olha que incrível, o que era o Korban HaOmer? A gente fala tanto de Sfirat HaOmer, a contagem do Homer, e a gente às vezes nem sabe do que a gente está falando, o que é esse tal de Homer que todo mundo fala. O Homer é, na verdade, olha que incrível, é uma medida de volume. Então, no segundo dia de Pesach, era feita uma oferenda de cevada. Então, de noite, quando terminou o Yom Tov, vamos lembrar que em Eretz Israel é só um dia de Yom Tov, é só um dia que a gente não pode fazer melachot, nenhum tipo de trabalho construtivo. Então, na noite já, que está começando o segundo dia de Pesach, já é Rola Moed, já não é mais Yom Tov, as pessoas saíam no campo, a cevada ela já está completamente madura, o trigo só vai amadurecer lá para frente, perto de Shavuot, daqui a 50 dias. O que tem agora disponível é justamente a cevada. Então, eles cortavam essa cevada de noite, lavavam, davam uma tostada nessa cevada e no dia seguinte era oferecido um homer, uma medida de volume, lá no Beit HaMikdash, e isso marcava, primeiro, o início da contagem do homer, para marcar da saída do Egito até o recebimento da Torá, lá em Shavuot, uma contagem que a gente está progressiva, estamos crescendo a cada dia um pouquinho mais, e também para marcar mais um detalhe muito importante, assim, o Rav e Soher Frander ele explica para a gente que Homer era justamente o volume que caía todos os dias de man, aquela comida milagrosa que caía do céu. Quanto caía todos os dias? Um Homer. Então, esse Korban HaOmer era uma maneira que a Torá está ensinando para a gente de ter a Karata Tov, de saber reconhecer, de saber agradecer. Por que tem essa contagem de 49 dias?
Porque não é suficiente agradecer um dia do ano, 49 dias você vai lembrar dessa bondade que Deus fez, 40 anos no deserto, um lugar que não tem comida, um lugar que não tem água, um lugar cheio de perigos. Nesses 40 anos, nunca te faltou alimento. E aquele mesmo Deus que alimentou o povo judeu 40 anos no deserto, ele também vai te mandar comida, ele vai te mandar tudo que você precisa. Confia nele. Então, 49 dias do nosso ano, a gente vai colocar no coração esse lembrete do man que caiu durante 40 anos. Confia em Hashem, ele vai mandar tudo que você precisa. A Torá, então, traz aqui que aparece nessa paraxá a mitzvah dos Firat HaOmer. A partir do dia que você trouxe o Korban HaOmer, você vai contar 7 semanas completas, então 49 dias, e no dia 50 vai ser a entrega da Torá. A gente sabe que é uma época de crescimento, uma época de preparação para poder receber a Torá em toda a sua pureza, em toda a sua plenitude. A Torá vai ser entregue de qualquer jeito, não só que ela foi entregue para Moshe Rabbeinu, todo ano Deus entrega de novo a Torá para aqueles que semearam o seu campo, para aqueles que araram o seu campo. Quem não arou o campo, vai vir a chuva e só vai fazer lama. Tem que estar se preparando, crescendo, para poder receber a Torá. Depois fala sobre Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e a festa de Shmini Atzeret, que fecha o ciclo das festas do povo judeu. O ciclo do ano é fechado por Shmini Atzeret. Então, aqui, todas as festas que, de novo, mais uma oportunidade da gente crescer, de ter que duchar para alguns momentos do teu ano. Não vai vivendo a vida sem parar para pensar. Deus colocou paradas obrigatórias. Quando está na estrada, às vezes você está tão focado no caminho que você já não vê mais nada em volta. É importante, de vez em quando, fazer umas paradas na vida. Presta atenção no que está acontecendo em volta. Isso são os Hagim, paradas para recarregar as baterias. Pesach, Shavuot e Sukkot são chamados de Shalosh Regalim. Todos os homens têm que ir para o Beit HaMikdash, têm que levar um Korban Hagigah. Por que Deus exige isso? É para recarregar as baterias. Só de entrar no Beit HaMikdash, a pessoa já saía de lá espiritualmente recarregado. 3 vezes no ano, a gente era obrigado a ir para o Beit HaMikdash para ter essa recarga espiritual. Mesmo que hoje em dia a gente não tem mais o nosso Beit HaMikdash por causa das nossas muitas transgressões, infelizmente, mas a gente também tem os Hagim, que a gente pode usar e deve usar como recarga espiritual para se santificar. Festas não é, tem muita gente que fala, óbvio que eu espero que seja na brincadeira, vai falar qual que é o resumo das festas judaicas. O resumo é: tentaram nos matar, nós vencemos, vamos comer. Não é isso. Deus me livre, quem pensa isso das festas judaicas está perdendo todas as mensagens espirituais, toda a carga espiritual que as festas elas têm para a gente, para poder, para o ano inteiro. As mensagens de cada Hag não são especificamente só para o Hag, é para a gente, Bezrat Hashem, levar para o nosso ano inteiro. Depois disso, a Paraxá vai falar sobre a Menorá, sobre o Lechem Apanim. O que era a Menorá? Aquele utensílio a gente conhece. Falamos bastante na Paraxá Terumá, Paraxá Tetzaveh, e depois na repetição, vai aquele Pekudei. Falamos bastante dos utensílios. Aqui, simplesmente, a nossa Paraxá, ela vem relembrar sobre a mitzvah do acendimento da Menorá. Aquela Menorá, aquele utensílio de 7 braços. A verdade, né? Eram 6 braços, e Menorá é o braço do meio, né? A parte central é chamado de Menorá, e as outras partes são chamadas de braços da Menorá. E também o Lechem Apanim, aquele pão que ele era toda sexta-feira, ele era colocado na Shulchan, aquela mesa de ouro que ficava dentro do Kodesh, no lugar sagrado,
lá do Mishkan, e toda sexta-feira ele era trocado, o pão que passou a semana inteira lá era dado para os Koanim. A Guemará, no Tratado de Sukkot, fala que quem comia esses pães, existiam 24 famílias de Koanim, que eles faziam um rodízio. Então, todo o Shabat, eles trocavam, uma família nova chegava para fazer o serviço da semana inteira, e a família que estava lá vai embora, e assim eles faziam durante o ano inteiro esse rodízio. Quem comia o Lechem Apanim, ele era dividido entre as duas famílias, a família que está chegando e a família que está indo embora. O Lechem Apanim, como ele passava a semana inteira dentro do Kodesh, era oferecido em cima dessa shulchan sagrada, essa mesa de ouro, então ele era uma comida sagrada, ele só podia ser consumido pelos Koanim. E, finalmente, a Parashá, ela termina de uma maneira trágica, infelizmente, com um acontecimento horroroso, que é um homem, está escrito, um homem, filho de uma mulher Yehudiá. Então, ele é Yehudi, o filho de uma mulher judia, pela Torá é judeu, mas o pai dele era um egípcio. Foi a única mulher, durante 210 anos, que o povo judeu passou lá no Egito, foi a única mulher que acabou se relacionando com o egípcio e ela acabou tendo um filho com ele. Então, esse homem, filho da mulher Yehudiá, chamada Shlomit, esse nome não é coincidência, Shlomit vem de Shalom, ela dava Shalom para todo mundo, gostava de se expor muito, de falar muito com os homens, não seguiu as leis de Tzniut, de recato que a gente deve ter, e a Torá é muito sábia. Se você não segue as leis de Tzniut, você está se expondo a transgressões muito graves. Foi o que aconteceu. Essa mulher acabou tendo um relacionamento com o egípcio e nasceu aqui esse jovem que vai aparecer na nossa Parashá, brigando com outro Yehudi. A briga dos dois começa a esquentar até que chega ao ponto que esse homem vai amaldiçoar o nome de Deus em público. Moshe não sabe o que fazer com esse homem, ele vai lá para a prisão, ele fica um tempo na prisão até Deus avisar qual vai ser a pena desse homem, já que não se sabia se era pena de morte, se não era, e Deus fala, é pena de morte, vocês podem aplicar pena de morte, aquele que amaldiçoa o nome de Deus em público, essa pessoa, ela tem pena de morte, e esse homem, ele foi executado. Mas é interessante que está escrito, e saiu um homem que era filho da Shlomit, da tribo de Dan, mas não fala nada qual foi o motivo da briga. Os nossos sábios falam, e saiu da onde? Saiu do assunto passado. Qual foi o assunto passado? Lechem Apanim, esses pães que eram dados para os Koanim. Esse homem, está escrito que ele começou a questionar as leis da Torá. Ele falou, peraí, os Koanim, a gente falou no começo da Parashá, eles são como melachim, eles são como reis, eles são pessoas que a gente tem que honrar. Por exemplo, quando você vai servir pão para alguém na mesa, o Cohen é o primeiro, quando tem aliá na Torá, a pessoa é chamada na Torá para ler, o Cohen é o primeiro, tem que dar kavod para os Koanim. Isso é kavod para o Cohen? Pergunta o homem. Vocês vão dar pão velho para ele comer? O pão que passou a semana inteira. Tentem fazer esse teste em casa, deixa um pãozinho na mesa por 7 dias e tenta comer esse pão depois de 7 dias. É impossível comer esse homem. Ele não entende que lei estúpida é essa. Ele começa a ficar bravo e ele acaba amaldiçoando Deus. O que esse homem não conseguiu entender? Na estupidez dele, ele acha que o intelecto dele entende tudo do intelecto de Deus. Ele não entende que acontece um milagre aberto. Esse pão ficava fresco. Depois de uma semana, era como se ele tivesse acabado de sair do forno. Por quê? Porque as regras de Deus não são iguais às nossas regras. Esse homem quis entender o que ele não entendia. Ele quis igualar o intelecto dele com o intelecto de Deus. Isso terminou da pior maneira possível. Ele acabou se exaltando, ele acabou se rebelando, ele amaldiçoou Deus em público e acabou causando
a sua própria morte. Assim também, todos aqueles que questionam de uma maneira desafiadora, a Torá não é contra o questionamento, a pergunta, mas a gente tem que perguntar com humildade. Eu escutei uma vez, muito interessante, que tem uma diferença entre perguntar lama e madua. Madua significa madá. Qual é o entendimento? Qual é a lógica? Isso não se pergunta para Deus. Deus ordenou para a gente faz, entendendo ou não entendendo. Se você quiser, pergunta lama, lema. Eu queria entender qual é o efeito disso, eu queria entender, mas não por que fazer isso. Isso eu faço porque a Hashem pediu, entendendo, não entendendo. Tem leis da Torá que são mishpatim, que eu entendo, tem leis que são hukim. Deus, intencionalmente, ele deu para a gente leis que é para você não entender. E esse é o teste. Se você mesmo não entendendo, se você vai cumprir, sabendo que o intelecto de Deus ele é infinito e nós somos limitados. Quando começa um questionamento que eu quero igualar o meu intelecto com o intelecto de Deus, termina em desgraças, como terminou aqui na nossa paraxá, que a gente possa continuar nessa onda do Kedoshim Tio, cada um de acordo com o seu nível, cada um de acordo com a sua força, com o seu potencial, mas que a gente possa, todos os dias da nossa vida, investir para crescer, para melhorar e para a gente se transformar em pessoas cada vez melhores. Shabbat Shalom!